Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Maiara Brasil e hoje nós vamos ter mais uma aula de história sobre República Velha. Gente, é o último assunto de República Velha, eu juro para vocês. E hoje nós vamos falar sobre a Semana da Arte Moderna. E aí eu prometi para vocês essa aula na aula passada e eu falei para vocês que nós íamos falar um pouquinho sobre a Tarsila do Amaral. Só que vocês vão ver um pouquinho esse assunto em literatura com o professor Felipe. Vocês vão ver realmente de uma forma mais analítica todo o processo na literatura, todo o processo das 3 gerações que teve no modernismo aqui no Brasil, e a gente vai ficar com essa parte mais histórica, desse contexto histórico mesmo, e essa influência social que o modernismo vai ter ali no século XX, já no início do século XX, em 1922. Então, aqui nós vamos iniciar com o contexto histórico do modernismo, da Semana da Arte Moderna. E aí nós começamos em 1922, quando estava acontecendo as primeiras revoluções, as primeiras revoltas tenentistas. Em 1922, também começou a exposição de várias pinturas, de músicas modernistas ali no sudeste do país. Em 1922, estava acontecendo muita coisa. Além disso que eu falei para vocês sobre os primeiros movimentos tenentistas, estava acontecendo também ali a fundação do Partido Comunista do Brasil. E por que isso foi importante? Porque nós vamos ter nesse um cenário político de oposição às velhas elites, um cenário político que vai questionar a oligarquia, que vai questionar aquela forma, aquele pensamento ainda muito ligado ao império, muito ligado ali às elites rurais, muito ligado ainda ao coronelismo. Então, esse momento aí de 1922 era um momento de contestação. E, ao mesmo tempo, aí, em 1922, estava acontecendo o centenário da independência do Brasil. Lembra lá que Dom Pedro I ele proclamou a independência do Brasil em 1822? Pois é. Aqui o Brasil estava fazendo aí seu primeiro centenário, primeiro século de independência. Então, esse momento de relembrar a independência, esse momento de lembrar esses momentos de desligação da colônia, esses momentos de mudança, de contexto histórico de mudança, foi um momento também para repensar o Brasil na situação que ele estava naquele ano, como é que o Brasil estava se direcionando naquele período de 1922, como é que o Brasil estava pensando ainda a política, como é que o Brasil estava pensando a sociedade. E aí muitas pessoas se questionaram porque parecia que a gente ainda estava ligado à colonização em muitos aspectos. Se hoje, em 2020, nós ainda temos muitos traços que tinha na colônia, se em 2020 nós herdamos ainda alguns preconceitos que tinha na colônia, que são mínimos, mas que são bem significativos, que são ruins para a nossa sociedade, imagina aí em 1922. Eles estavam ainda muito próximos ali da oligarquia, aquela oligarquia escancarada, onde os coronéis tinham o poder, e todo mundo sabia que eles tinham poder, todo mundo tinha medo dos coronéis, os coronéis tinham a influência. Então, é nesse cenário aí que começa a surgir muitas pessoas, grupos de oposição, grupos que estavam questionando as oligarquias, movimentos. A Semana da Arte Moderna vai ser um movimento, começa aí um movimento de nova identidade social, porque não adianta, gente, isso a gente só querer destruir, a gente só querer criticar, né? Nós precisamos construir. Se eu digo que uma coisa não dá certo, se eu digo que uma coisa não é legal, eu preciso dar uma ideia de uma opção de bem, porque se eu disser que não é legal, se eu disser que aquilo ali que a gente está vivendo é ruim, mas eu não ter nenhuma solução, então de nada serve. E aí, aqui nos movimentos sociais, esse movimento artístico, que nós vamos ter uma solução, nós vamos olhar para o Brasil de forma diferente, nós vamos ver que a cultura brasileira ela vai se estabelecer com mais força, nós vamos ter uma identidade nacional, nós vamos olhar para outros países, né? Ainda claro que ainda tem um pouquinho disso ainda hoje, mas nós vamos olhar para os países e nós não vamos ter essa sensação de que nós somos menores, de que nós somos iguais a eles, ou que aquilo que é nosso mesmo, construído aqui no nosso país, é inferior. Nós não vamos achar isso, e isso a gente deve à Semana da Arte Moderna.
Então, o que foi essa Semana da Arte Moderna? Foi organizada por Emiliano Augusto Cavalcante, de Albuquerque, e aí ele é chamado, esse nome enorme que ele tem, meu Deus do céu, que nome enorme. Ele é conhecido apenas como de Cavalcante, então as obras dele são lindas, ele faz algumas baianas lindas, ele faz algumas... Ele fazia quadros muito bonitos, vocês podem estar olhando na internet. Eu vou ver se eu consigo terminar o slide e mandar para vocês algumas imagens de Cavalcante. Tarsila do Amaral também é dessa época, mas os organizadores, os principais articuladores da Semana da Arte Moderna foi de Cavalcante e o empresário Paulo Prado. Quando eles articularam o movimento da Semana Moderna, tinha qual objetivo? O objetivo inicial era de divulgar uma nova e moderna expressão de arte. Que aí, eu não sei se vocês sabem, né? Eu acho que vocês já devem ter escutado, né, com algumas professoras, com a professora Jaqueline, com outros professores de português que vocês têm. Você já deve ter escutado pelo menos uma vez na vida que aqui na cidade nós temos o Salimp, né? A feira de livros, aí que você vai para lá, tem muitos livros de todos os gêneros, de todos os tipos. Aí não é só um lugar de espaço de livros, lá tem um espaço para exposição de artes plásticas, tem música, às vezes ao vivo, tem professores, tem alunos debatendo discursos, artigos, trabalhos acadêmicos. Então, a Semana da Arte Moderna também era parecido com o Salimp, claro, que era no seu próprio contexto histórico, com a sua própria expressão, né, seu próprio jeito ali, as suas próprias aspirações. Mas é mais ou menos isso aí, era um lugar onde tinha muito mais do que quadros, era muito mais do que ter só pinturas, né? Tinha músicas, tinha espaço para debater, e aí aquelas obras tinham uma certa característica, tinha um certo padrão, que nós vamos falar mais disso aí lá na literatura com o professor Felipe, né? Acho que é o professor Felipe da literatura, né? Se não for, acho que é a Jaqueline. Então, eram encontros literários e músicas, né, que foram entre os dias 13 a 17 de fevereiro. Foi apenas o início do movimento. Então, o movimento vai ter 3 gerações que vocês vão ver em literatura, né? Essa primeira aqui, de 1922, vai ser caracterizada ali pela geração da Tarsila do Amaral, essa questão mais antropofágica, de tentar resgatar ali a cultura indígena, tentar resgatar ali... o que pensava-se ser um atraso do Brasil, como a questão negra. Então, ali o movimento começou a pegar essas identidades que parecia não ser nossa, porque o Brasil ainda queria ter muitas características europeias, né? Até hoje, muitas pessoas acham que a Europa é superior e os brasileiros são inferiores em questão de cultura, a nossa linguagem, em questão da culinária, mas não, o Brasil tem sua própria identidade. Isso não faz ele superior ou inferior a ninguém, né? São culturas diferentes e cada cultura tem sua própria beleza. Então, a oposição, eles contestavam muito o quê? Eles buscavam romper o quê no Brasil? Porque no Brasil nós tínhamos uma certa mentalidade. E o modernismo vem mudar o quê? Né? Vem transformar o quê? Então, eles vão tentar mudar a cultura conservadora, que era muito baseada no eurocentrismo. O eurocentrismo é quando eu coloco a Europa, a cultura europeia, né, como superior, e tudo que vem da Europa é melhor, tudo que é fabricado no Brasil, que vem do Brasil, é inferior. Isso é eurocentrismo. Então, eles queriam quebrar essa ideia. Também a questão do parnasianismo, que era muito forte na época. O que é o parnasianismo? O parnasianismo vocês vão ver também em literatura. É mais ou menos aquela literatura ou aquela arte mais voltada para o belo em si, não o contexto social que aquilo ali apresentava, né? Por exemplo, tem um poema parnasiano que é sobre um jarro, que a poesia é descrevendo o jarro inteiro. Não tem outro contexto, é só descrevendo. O jarro é vermelho, o jarro tem isso, isso era parnasianismo, né? Mas era com a linguagem muito formal, uma linguagem muito assimetria, era tudo muito organizado, né? De forma que algumas pessoas conseguiam entender os poemas parnasianos, não eram as pessoas mais pobres que entendiam o parnasianismo, nem mesmo as pessoas ricas, né? Eram algumas pessoas que tinham contato mesmo com esses poemas que conseguiam entender. Então, era para poucos. E aí, eles vêm trazer mais essa questão de
você olha, você se identifica, você olha aquelas obras, você consegue ver muito mais do que um índio descrito, muito mais do que uma palmeira descrita. Você começa a se perguntar o porquê que a Tarsila botou esse cacto, por que a Tarsila botou o cara com o pé grandão, por que ela pintou o cara com a cabeça pequena, né? Então, a pessoa começa a se questionar. Isso é bem mais do que o parnasianismo, porque traz um contexto social, né? E fugindo dessa simetria, não tinha uma ordem, era tudo aleatório, o pé grande tinha um sentido, a cabecinha pequena tinha um sentido, então tinha essa forma para poder realmente as pessoas poderem se questionar sobre muitos preconceitos ou sobre muitas ideias que eram presentes aqui no Brasil. Então, isso é para romper aquela ideia parnasiana e também aquelas ideias europeias. Por exemplo, as óperas europeias. Aqui era colocado como se as músicas que prestassem, ou então as músicas que realmente era cultural. Até hoje, muitas pessoas falam que isso é cultura e isso não é cultura, como se cultura fosse um objeto que eu dou ou que eu tomo, né? Mas, na verdade, essas manifestações artísticas, seja indígena, seja africana, seja afro-brasileira, né, ou seja europeia, são todas culturas. Cada um tem a sua própria característica, cada uma tem sua própria identidade. E era isso que os modernistas queriam fazer, trazer uma identidade para o Brasil, valorizar aquilo que era do Brasil, né? Então, se usaram, como eu falei para vocês, a Semana da Arte Moderna foi só um pontapé inicial. Teve muitos ainda artistas que vieram depois dessa primeira geração, depois da Semana da Arte Moderna, né? Tendo 3 gerações no modernismo, mas também veio muitas linguagens diferentes dentro do modernismo, com autores que buscavam representar de formas diferentes, por exemplo, o cubismo, o expressionismo, o futurismo, que tem uma influência das vanguardas europeias, mas que vai ter características brasileiras. E também o objetivo geral que era construir uma identidade nacional, resgatar as raízes culturais brasileiras e influenciar, e isso influenciou a literatura, e por isso que o movimento modernista não cai só na literatura, cai muito na história, porque as pessoas começam a se questionar sobre o que é o Brasil, por onde o Brasil deve andar. Então, foi por causa da Semana da Arte Moderna que as pessoas começaram a olhar para o Brasil como ele realmente era. É uma pena, muitos quadros assim dos modernistas, alguns nem no Brasil estão, né? Alguns estão na Argentina, porque enfim, são muitos contextos que fazem com que os brasileiros eles não percebam que existe essa identidade aqui no Brasil. Muitos brasileiros não valorizam a identidade do Brasil. Até hoje, o discurso que é falado comumente entre as pessoas é de que no Brasil, tudo que o Brasil faz não presta. Nós temos vários filmes brasileiros que ganham prêmios fora, na Alemanha, e aí a gente tem a tendência de dizer que não, os filmes brasileiros não prestam, né? Eu queria passar para vocês, nesse momento que eu ia dizer para vocês que eu passaria o filme do Alto da Compadecida na próxima aula, mas como nós estamos em isolamento eu não vou poder passar. Esse filme, o Alto da Compadecida, é uma das obras mais bonitas que o Brasil construiu, né? É uma das obras no cinema mais bonita que o Brasil aí tem, e muitas vezes a gente nem sabe, né? Muitos de vocês já disseram até que não assistiu esse filme. Nós temos vários outros filmes que foram premiados, nós temos desenhos brasileiros que estão ganhando troféus pelo mundo todo, e a gente não sabe nem que é brasileiro, a gente às vezes menospreza demais a nossa cultura, mas nós temos uma identidade nacional, e a gente precisa olhar para o Brasil de uma forma diferente, assim como essas pessoas começaram a olhar lá em 1922. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!